A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Olha, aqui estamos nós em mais um domingo de bênção, de graça, um domingo que Deus nos concede para estudarmos a santa e gloriosa Palavra de Deus. Olha, nós estamos estudando as lições da revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD. A Comunidade Batista Cristã tem usado essas revistas e com certeza tem abençoado muitas vidas, tá? Então a lição de hoje é a lição de número 11 do dia 13 de março de 2022, tá? Olha, temos estudado lições maravilhosas neste período, nesse primeiro trimestre, e já estamos aqui na 11ª lição, e o tema de hoje é Lucas e Atos, tá? Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje, para os nossos dias, Então veja bem, o nosso texto áureo está em Atos, no capítulo 2, versículo 24, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática da nossa lição é a seguinte: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelos crentes pentecostais, pelo crente pentecostal. Amém? Então Deus abençoe a sua vida, meu querido, abençoe você que hoje estará estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Olha, a leitura bíblica em classe, a leitura sugerida na revista está em Lucas, no capítulo 1, versículo 21 e 22, e Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Então, Lucas 1, 21 e 22 diz assim: E o povo estava esperando a Zacarias e maravilharam-se de que tanto se demorasse no templo. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhes podia falar. Entenderam que tivera alguma visão no templo e falava por acenos e ficou mudo. Em Atos, no capítulo 2, versículos 1 ao 4, diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Palavra de Deus. Abençoe você, abençoe sua vida agora. Querido, para darmos continuidade à nossa lição, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Amém? Querido Deus e nosso Pai, Senhor, estamos aqui neste domingo para mais uma lição da Escola Bíblica
queremos pedir a Ti, Senhor, a direção, que o Teu Santo Espírito venha conduzir a lição de hoje e que esta lição, meu Deus, venha trazer entendimento e que nós possamos ter discernimento da Tua Palavra e possamos ser edificados na mesma, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém, meu querido? Então, meu amado, nós louvamos ao Senhor pela bênção de Deus, de podermos mais um domingo estudarmos a palavra do Senhor. E hoje estamos falando sobre Lucas e Atos, como o modelo pentecostal, né, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meu amado? Então, já vimos aqui a verdade prática, tá? E já lemos também, né? Fizemos aqui a leitura que é feita em classe. E, queridos, na lição de hoje nós temos como propósito destacar que a ação do Espírito Santo na vida de Jesus em Lucas e também da igreja em Atos, com a finalidade de capacitá-la para proclamar o Evangelho em continuidade ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, tá, meu amado, na vida da igreja, veio para capacitar a igreja, para dar continuidade ao ministério do nosso Senhor Jesus. E nós vamos ver que esse modo de viver serve de modelo para a igreja dos nossos dias. Assim como no início da igreja, meu amado, o crente ou os crentes, né, atuais precisam também buscar o batismo no Espírito Santo, tá? Como revestimento de poder do alto, para assim podermos realizar a obra de Deus e podermos também alcançar uma vida vitoriosa. Amém? Olha, a lição hoje, ela tem objetivos, né? E um destes objetivos é enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e também no ministério de Jesus, tá? Aqui no livro de Lucas. Também ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos dos Apóstolos é cumprimento da promessa de Deus revelada por intermédio do profeta Joel. Também apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscada por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. Tá? Querido, o Espírito Santo, ele é fonte inspiradora e capacitadora da igreja. Os crentes são intrinsecamente dependentes do Espírito Santo, tanto no que diz respeito ao serviço prestado na obra de Deus, quanto a uma vida íntegra. Então, somos, sim, dependentes do Espírito Santo de Deus. Amém, meu querido? Então, não esqueça jamais disto, tá? Amém? Então, meu querido, Lucas e Atos são 2 volumes de história, né, do médico amado, do Lucas, o Dr. Lucas, tá? Então, ele é autor do livro de Lucas e é autor também de Atos dos Apóstolos. Os relatos de Lucas e de Atos são escritos a partir da premissa histórica e também teológica. Esses relatos registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja, tá? Então, a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja, desde o Pentecostes. Então, o derramado do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 33, diz: de sorte que, exaltado pela derrota, né, pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Olha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, Jesus agora na destra de Deus, né, ele recebeu, né, do Pai a promessa do Espírito Santo,
e agora derramou sobre a igreja, sobre os servos dele. Então derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, meu amado, é importante nós entendermos o ministério do Espírito Santo quanto a Jesus Cristo, quanto à igreja do Senhor Jesus. Então, a palavra-chave da nossa lição é Espírito, tá? E o primeiro ponto da nossa lição está dividida em 3 pontos importantes, né? O primeiro ponto é o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Jesus, tá? O segundo ponto da nossa lição é Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. E o terceiro ponto da nossa lição é um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Tá bom, meu amado? Então nós vamos começando aqui pelo Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus. O Espírito Santo no Evangelho. Lucas, meu querido, ele registra os fatos acerca da vida e também da obra do Senhor Jesus. Se você ler Lucas capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, você vai ver aqui isso, né? Tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por tua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio. Então, Lucas, ele estava completamente informado sobre todos os acontecimentos desde o princípio e estava agora passando para o excelentíssimo Teófilo. Olha, aqui o evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias, no nascimento do Senhor Jesus. A ação do Espírito é percebida também na vida do precursor de Jesus Cristo, João Batista. Se você vê aqui em Lucas 1, capítulo 13, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus. No versículo 15 diz, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Olha, meu amado, veja bem, na vida de Isabel e Zacarias, nós vivenciamos aqui a ação do Espírito Santo, tá? Então, a ação do Espírito Santo é percebida na vida do precursor de Jesus, João Batista, na vida de Isabel, na vida de Zacarias, que são seus pais também, tá? Aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 13, nós já lemos, né? Mas o anjo lhe disse, mas nós temos o 67 também que diz, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, olha, então o Espírito Santo, meu amado, ele realmente teve uma ação tremenda, né? Na vida de João Batista, na vida de Isabel, na vida de Zacarias, seus pais. Na concepção virginal de Maria, ali estava a ação do Espírito Santo. No versículo 35 de Lucas, capítulo 1, diz, e respondendo o anjo, lhes disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Tá? Então, a ação do Espírito Santo também na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer.
Então nós estamos vendo aí a ação do Espírito Santo, né, aqui de uma forma tremenda, né? Então lá em Lucas 25 ao 32 nós vemos lá, né, Simeão, né, conhecendo Jesus, cumprindo assim a ação do Espírito Santo também na vida dele. Então o Evangelho ainda ressalta o poder de Jesus Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Em Lucas, no capítulo 3, versículo 16, diz: respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, Lucas registra os fatos acerca da vida e da obra do Senhor Jesus, acerca de João Batista, né, de Isabel, de Zacarias, que são pais de João Batista, acerca da concepção virginal de Maria e na vida de Simeão, né, que conheceu o Messias antes de morrer. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo. O segundo tópico do primeiro ponto da nossa lição, que trata do Evangelho de Lucas, né, do Espírito Santo no ministério de Jesus Cristo, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Olha, ao descrever o batismo de Jesus lá no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu, tá? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Lucas capítulo 3, versículo 21. O Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus em forma de pomba. Aqui nós vemos em Lucas 22, a primeira parte do versículo, né? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Tá? E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Olha, o evento da descida do Espírito Santo e a voz que identificava como Filho de Deus tinha como propósito marcar o início do ministério público do Senhor Jesus Cristo, tá? E nós vemos aqui em Lucas capítulo 4, versículo 1, que diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. No versículo 14 diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. No versículo 18, ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era de fato o Cristo, tá? Então, o evento da descida do Espírito Santo e a voz que identificava Jesus como Filho de Deus tinha um propósito importante, era marcar o início do ministério público de Jesus, e também era um sinal para que João Batista pudesse confirmar que Jesus era de fato o Cristo. Tá bom, meu amado? O terceiro ponto da nossa lição, do nosso tema, é o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Olha, queridos, após o batismo nas águas e Jesus cheio do Espírito Santo, como nós vimos aqui em Lucas 4, versículo 1, né, que diz que Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, né? Então Jesus foi realmente levado pelo Espírito ao deserto, e lá ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Olha, nesse período,
Jesus manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. Abrindo aqui um parênteses, a importância da oração na vida do cristão, do jejum na vida do cristão é tremenda. Nós precisamos, meu querido, colocar em prática nas nossas vidas o modelo de Jesus para vencer o diabo, tá? Diz aqui a palavra em Lucas 4:2 que 40 dias foi tentado pelo diabo. E diz a Bíblia que naqueles dias ele não comeu coisa alguma. E terminados, então, ele teve fome. Então, Jesus estava ali consagrando. Então, a vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Jesus Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra. Tá bom, meu amado? Então, Jesus, ele venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra. Você pode ver aqui em Atos capítulo 4, versículo 4, que diz: E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Olha como a palavra é importante nas nossas vidas para vencermos Satanás. No versículo 8, ele diz assim, Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A autoridade do Senhor Jesus para repreender Satanás, né? E aqui no 12 e no 13 diz, e Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Tá, meu amado? Então, o Espírito Santo e a tentação de Jesus. Então, Jesus venceu o diabo pelo poder do Espírito Santo e da palavra, tá? Aprenda esta lição em nome de Jesus. Tá? E o quarto ponto aqui, quarto tópico do primeiro ponto da nossa lição é o Espírito Santo e a missão de Jesus Cristo. Olha, queridos, vencido a tentação no deserto, Jesus voltou para a Galileia, conduzido pelo Espírito Santo. Você está vendo aí a participação do Espírito Santo, como é tremenda na vida de Jesus? Em Lucas, capítulo 4, versículo 14, ele diz, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Olha, queridos, após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se Jesus para Nazaré. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia, o Espírito do Senhor está sobre mim. Tá? Você vê isso aqui em Lucas, no capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Queridos, você quer ver uma coisa? Isaías 61, versículo 1 e 2 diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, ao terminar a leitura, o Senhor afirmou, hoje se cumpriu esta escritura. Aqui, amados, o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, para curar, para libertar e também restaurar os pecadores. Então, queridos, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Jesus Cristo,
a participação dele é tremenda. Amém? A unção do Espírito Santo esteve presente na vida e no ministério do Senhor Jesus, capacitando-o a cumprir a missão para a qual Deus, nosso Pai, o havia enviado. Tá bom? Então, querido, é importante nós entendermos esta palavra nos nossos corações. O segundo ponto da nossa lição está em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo no ministério da igreja. Olha, queridos, a participação do Espírito Santo no ministério da igreja é tremendo. A igreja sem a ação do Espírito Santo é a igreja morta, é uma igreja vazia, tá? Então, o Espírito Santo no ministério da igreja. Olha, o Espírito Santo em Atos. Queridos, ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Jesus não enviou os seus discípulos sem antes capacitá-lo. E o Senhor Jesus havia educado, o Senhor Jesus havia instruído os seus discípulos. Eles receberam almas do rabi, do mestre, mas mesmo com todo o conhecimento que eles tinham, com a convivência, com o aprendizado, com a prática, vendo Jesus fazer maravilhas todos os dias, eles precisavam esperar o revestimento do poder do alto, tá bom? Então, queridos, aqui em Lucas 24, versículo 49, diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Olha, fiquem, tá? Em Jerusalém, até vocês serem revestidos do poder. Então, a ordem era esperar a capacitação que viria através do derramamento do Espírito Santo. Então, após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. Tá? E aqui em Atos, no capítulo 1, versículo 1 ao 4, diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Então, amados, o autor, ele aqui ratifica que o derramamento do Espírito Santo era a capacitação necessária para a evangelização do povo. Então, Jesus, em Atos, no capítulo 1, versículo 8, ele diz: olha, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Queridos, o autor, ele ratifica o derramamento do Espírito Santo, né, que era necessária para a evangelização do povo. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração aguardaram o revestimento do poder. E aconteceu. Então, Atos
dos Apóstolos registra a ação do Espírito Santo na inauguração histórica da Igreja do Senhor Jesus como agência de Jesus Cristo. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. O segundo ponto é a promessa cumprida no Pentecostes. O batismo no Espírito Santo, ele remonta à profecia de Joel, lá em Joel capítulo 2, versículo 28, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Olha, Cristo a ratificou como sendo a promessa do Pai. O cumprimento se deu no dia de Pentecostes. Aqui em Atos, no capítulo 2, no versículo 1, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Aqui no versículo 4 do capítulo 2, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som, como de um vento impetuoso, que diz aqui no capítulo 2, versículo 2 de Atos, E de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. As línguas como que de fogo, aqui no versículo 3 de Atos 2, que foram vistas por eles, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha, desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos, É o vento impetuoso, as línguas repartidas como de fogo, tá? Não, mas o falar em línguas se repetiu nos demais registros do livro de Atos, Então, desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos, eles começaram a pregar o Evangelho pelo poder do Espírito, não apenas pelo conhecimento, pela experiência, pelo que eles viram e ouviram, mas também pelo poder do Espírito. Então, muitas maravilhas e sinais eram operadas e as almas elas eram alcançadas, porque havia unção, havia poder, havia a presença do Espírito Santo na vida dos discípulos. Tá bom, meu querido? Então, o terceiro ponto é a expansão da igreja. Olha, o poder do Espírito Santo capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e o resultado foi: quase 3.000 almas se converteram. Após a cura do coxo, a porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 almas se renderam ao Senhor Jesus. Filipe, na virtude do Espírito Santo, pregou em Samaria e vidas foram salvas ali. Cornélio e sua casa receberam o Evangelho pelo mover do Espírito Santo. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas, foram curadas pela pregação do Evangelho. Esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Olha, querido, a manifestação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos revela a inauguração da história da igreja como agência do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos percebendo aqui, meus amados, que
A ação do Espírito Santo na vida da igreja é tremenda, é importante, necessária. A igreja sem a ação do Espírito é uma igreja morta. Por isso, a igreja precisa verificar o modelo que Jesus Cristo imprimiu para todos nós. Após o seu batismo, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto, ele foi tentado, ele venceu as tentações. Nós vemos ele enviando o Espírito à sua igreja, a igreja recebendo esta santa unção e a igreja empreendendo uma obra missionária tremenda, tá? E o terceiro ponto da nossa lição é um modelo pentecostal para a igreja de hoje, para a igreja dos nossos dias. Queridos, o revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas. Não foi só para os crentes da igreja primitiva, mas está em vigor para todos os salvos em todas as épocas. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Pedro ressalta que se o Pentecostes, ou no Pentecostes, os discípulos já tinham o Espírito Santo, então, todo salvo em Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo na conversão. Nós vemos isso aqui, olha, em Gálatas capítulo 3, 2 diz: só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha, queridos, nós vemos aqui o seguinte: o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus, Mas o batismo é um diferencial, é a capacitação do crente para o ministério, para a obra de Deus. O batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho. E é justamente isso que Jesus fala em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto aonde? Em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, meu amado, o batismo no Espírito Santo é uma capacitação que nós recebemos para dar cumprimento, o ide de Jesus Cristo, para darmos prosseguimento à obra do Senhor Jesus, para realizarmos a expansão do Evangelho, para uma vida vitoriosa. Precisamos ter a capacitação do Espírito Santo. E para a adoração mais profunda. Em vista disto, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja moderna deve buscar o revestimento do poder. A igreja cheia do Espírito adora mais, busca mais, celebra mais, alegra mais, vive mais, prega mais, obedece mais. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele glorifica o nome do Senhor. E a igreja cheia do Espírito Santo é levada, é conduzida a glorificar o nome do Senhor. Amém? Precisamos buscar mais e mais do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Precisamos dar espaço no nosso coração, na nossa vida, para o Espírito Santo ocupar. E assim, nós vamos ser mais adoradores, nós vamos ser mais obedientes, vamos ser mais pregadores, vamos ser mais missionários, porque estaremos
impulsionados, conduzidos, motivados pelo Espírito Santo que está em nós. Amém? O segundo ponto aqui, segundo tópico do terceiro ponto da lição, falando aqui sobre um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias, é as línguas como evidência inicial. Queridos, a palavra glossolalia é uma palavra de origem grega. Indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou não. Para alguns estudiosos, glossolalia é balbúcia, não diz nada. Tá? Vejamos o que nós temos aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Não é verdade? Não importa se as línguas são dos anjos ou são humanas, como interpreta aqui a glossolalia, o importante é que é o Espírito Santo de Deus que está motivando isso tudo. No Pentecostes, os discípulos falaram línguas. Aqui em Atos 2, versículo 4, diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Poderia até ser línguas humanas, porque diz a palavra que as nações que estavam ali, que eram 16 nações, cada uma entendia no seu próprio idioma, mas a ação, o mover, foi do Espírito Santo. Eles falaram capacitados pelo Espírito Santo. Olha, os irmãos em Éfeso também falaram em línguas. Se você vê aqui em Atos 19, versículo 6, diz o seguinte: olha, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizavam. Olha, lá em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas, tá, irmãos? Então nós vemos aqui em Atos 8, versículo 17, eles então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. No versículo 18 de Atos capítulo 8 diz: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. E no capítulo 9, versículo 17 diz: e Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhes as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Assim sendo, irmãos, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 8, ele diz: o amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão, serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Amém? Então, por isso a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Então nós vemos aqui que a pregação do Evangelho é fundamental, é importante, mas não podemos proibir que falem em língua. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39. Então é muito importante, queridos, que nós atentemos, para a pregação da palavra de Deus, porque as pessoas irão crer pelo ouvir, e ouvir justamente o que, meu amado? Ouvir a palavra de Deus, tá? Então é importante que nós busquemos as profecias, busquemos pregar a palavra de Deus. Mas se alguém fala em línguas, não proíba, deixa falar, deixa Deus agir através dessa vida, tá bom, meu amado?
Olha a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos, tá? Veja bem, aqui em Atos 2:39, por exemplo, diz: porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa da plenitude do Espírito Santo é para você que está aí me ouvindo, é para mim, é para nós, é para a igreja do Senhor Jesus de ontem, de hoje e de amanhã. A experiência pentecostal não ficou restrita apenas para os apóstolos, é nossa, é para nós também. Então a expressão do meu Espírito derramarei, aqui em Atos capítulo 2, versículo 17, diz assim: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, queridos, a expressão do meu Espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 20, diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Queridos, a plenitude do Espírito Santo abrange o fruto do Espírito. Se você ler aqui em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha só, você está vendo aí? Então, queridos, a plenitude do Espírito Santo de Deus abrange o fruto do Espírito. E as manifestações espirituais, tais como as profecias, os sonhos, as visões, os prodígios e sinais, isso são frutos do Espírito Santo, fazem parte do fruto, do Espírito Santo, tá? Então, meu querido, assim o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é que capacita, é Ele quem conduz o povo de Deus. Então, em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito, né? Enchei-vos do Espírito. Esta é a lição que a palavra de Deus nos dá aqui em Éfesos, aqui em Efésios, né, no capítulo 5, versículo 18, tá? Então, meu querido, a experiência pentecostal permanece atual na igreja, mostrando-se evidente na manifestação dos dons espirituais. Nós sabemos que a igreja está cheia do Espírito pelas evidências do fruto do Espírito Santo. Então é importante nós atentarmos para isso, observarmos a igreja que está cheia do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito é amor. Sua igreja está cheia de amor, gozo. Sua igreja é uma igreja alegre. Você é uma pessoa alegre. Paz, você é uma pessoa da paz ou de guerra. Longanimidade, você é longânimo. Benignidade, você é uma pessoa do bem. Bondade, você é uma pessoa boa. Fé, você é uma pessoa que exerce a sua fé. Mansidão, como é que é você? Um brigão? Temperança. Meu querido, é importante que você reflita, domínio próprio, tá? Então a experiência pentecostal permanece atual na igreja, tá? Mostrando-se evidente na manifestação dos dons espirituais, tá, meu querido? Então, para concluir, meu amado, Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como unção dos salvos
para o testemunho e para o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras Sagradas. Então é importante nós entendermos isto, tá? Não implica na salvação, mas é revestimento de poder na vida do crente, tá? Para o exercício do ministério que o Senhor Jesus colocou sobre os nossos ombros. Amém? Você entendeu, meu amado, a palavra? Deu para entender um pouco da lição de hoje? Vamos aqui revisar a nossa lição. O que Lucas enfatiza em seu evangelho a respeito do Espírito Santo? Você lembra? Olha, Lucas ele registra os fatos acerca da vida e da obra de Jesus. O evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias, no advento do Senhor Jesus. Tá? O segundo ponto é o que a vitória do Senhor sobre a tentação demonstra. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Você está vendo a importância do Espírito Santo nas nossas vidas? O Espírito Santo nos capacita para cumprir o chamado de Jesus, aquilo que o Senhor nos deu para fazermos. O que o livro de Atos dos Apóstolos registra? Olha, Atos registra a ação do Espírito Santo na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Então, Atos registra a ação do Espírito Santo. O que Pedro ensina a respeito do revestimento do alto? Olha, Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos e em todas as épocas. É para nós também essa promessa. O que a expansão, aliás, o que aponta a expressão do meu espírito derramarei? A expressão do meu espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito Santo e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. O Espírito Santo continuará sendo derramado sobre as vidas até o grande dia do Senhor, até o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja para nos levar para morarmos lá na glória com Ele. Tá bom, meu amado? Então, meu querido, olha só que lição. Lucas e Atos, modelo pentecostal para hoje, atual. A igreja, o evangelho é atual. O Espírito Santo é o mesmo, ele continua operando nas nossas vidas. Diz aqui que todos cheios do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia, não é verdade? Então, meu amado, que lição maravilhosa. Nós aprendemos aqui, meu querido, que o evangelho de Lucas trata do Espírito Santo no ministério de Jesus. Mostra isso de uma forma grandiosa, gloriosa. O Espírito Santo no Evangelho, o Espírito Santo e o batismo de Cristo, o Espírito Santo e a tentação de Cristo, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Não é? Então nós vemos aqui no segundo ponto, nós estudamos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Vimos aqui o Espírito Santo aqui no livro de Atos, né? A promessa cumprida no Pentecostes, a expansão da igreja primitiva no poder do Espírito Santo, o Espírito Santo capacitando a igreja para promover o crescimento cristão. E um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. Vimos aqui o revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos, não foi restrito apenas para a igreja primitiva, para os discípulos, mas para todos os salvos. Então, é para nós também, né? As línguas como evidência inicial, né? Então vimos isso aqui. E a plenitude do Espírito Santo, a experiência pentecostal, ela não ficou restrita ao tempo dos apóstolos, tá? Mas aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o dia em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, tá, meu querido? Então, o que nós temos visto aqui? Nós temos visto que o Espírito Santo ainda hoje opera e ele ainda hoje é derramado sobre vidas
né? E que nós precisamos buscar, meu querido, essa plenitude do Espírito Santo. Então, para isso é necessário que nós também estejamos aptos para receber o Espírito Santo de Deus, né? E precisamos ser um vaso limpo para que o Espírito Santo de Deus possa tomar posse desse vaso e possa fazer maravilhas através dele, tá bom? Então, olha, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que a lição de hoje venha abençoar a sua vida grandiosamente, tá bom, meu querido? E aqui eu quero fazer um pedido a você. Visite o nosso canal. Se você está nos assistindo pela rádio CBC Gospel ou pela CBC TV, visite o nosso canal no YouTube. Tá? Lá você encontra as lições da Escola Bíblica Dominical do ano passado, tá? Do trimestre passado, as lições desse trimestre, que já passaram, né? E você encontra mais de 140 publicações de milagres, cultos abençoados, testemunhos abençoados, estudos, reflexões e as lições da Escola Dominical. Como você faz para acessar o nosso canal? Você vai lá na barra de procura no YouTube e digita Bispo Antônio Dias Oficial. Você vai achar o nosso canal, examina. Se você quiser nos ajudar, você também pode se inscrever, tá? Você pode ativar o sininho, você pode deixar lá o seu like dizendo, né, que gostou ou que não gostou, tá? Mas participe, faça isso para nos ajudar, tá bom, meu amado? Para nos ajudar a levar o Evangelho a mais pessoas, tá? Então visite o nosso canal Bispo Antônio Dias Oficial, lá no YouTube, você digita tudo junto e vai encontrar o nosso canal ali, tá bom? Você também pode participar dos nossos programas. Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos o programa Despertar com Cristo, das 5 da manhã às 7, né? E temos à tarde o programa Clamor das 18, das 17h30 às 18h30, tá bom? E aos domingos, das 6 às 7 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, na rádio e na TV. Como você faz para... Você está no YouTube, e como você faz para ouvir a nossa rádio ou assistir a nossa TV? Bom, você pode ir pelo nosso site, www.cbctvgospel.com.br www.cbctvgospel.com.br. Você vai abrir o site, você vai ter a opção de ouvir o rádio logo lá em cima, na parte superior, ou então rola um pouquinho, você vai ver lá o play da TV. Você clica lá no play, você vai estar assistindo também na nossa TV. Você pode assistir no YouTube, no seu celular, no seu notebook, no seu tablet, na sua Smart TV, no seu TV Box, tá? E como também a nossa TV, né? Você pode assistir no seu tablet, no notebook, na Smart TV, no TV Box. Você digitou, acessou o nosso site pelo canal, pelo navegador de internet, você pode nos assistir, ouvir a rádio ou assistir a gente pela TV, tá? Nossa programação é 24 horas no ar e Deus abençoe grandiosamente a sua vida, tá bom, meu querido? Quero deixar também um convite para você estar conosco neste domingo às 7h30 no templo sede da nossa igreja, ali na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Luiz Chaves. Ali nós estamos também com a Escola Bíblica presencial, todo domingo às 7h30 da manhã, tá? Se você quiser estudar conosco de forma presencial, mais gostoso pela interatividade dos demais alunos, você esteja lá com a gente, vai ser um prazer receber você ali, tá bom? Tá? E em todas as nossas igrejas no Brasil, às 8 da manhã de domingo, temos a Escola Bíblica Dominical. Então você pode procurar uma das nossas igrejas e participar também da Escola Bíblica Dominical, tá certo, meu querido? Então fica esse convite para você. Eu espero que Deus tenha abençoado você com a lição de hoje, tá? E fique então na paz do Senhor Jesus, que Ele, o Senhor, te abençoe, que Ele seja provedor na sua vida e que esse domingo seja um domingo de muita bênção, de cura, de libertação, de transformação e de prosperidade na sua vida, tá? Que esta semana que começa seja uma semana
propícia para você, seus sonhos, seus compromissos, seus projetos. Deus esteja no controle, abençoando grandiosamente você e a sua família. Tchau, Deus te abençoe, você que está na TV. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe grandiosamente.